Boa noite, pessoal. Deus abençoe a nossa noite. Passando aqui para gravar mais um vídeo do canal. Hoje, sexta-feira. Graças a Deus estamos chegando mais um final de semana. Com o amor de Deus, com a bondade de Deus, podemos dizer assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, gravando um vídeo um pouquinho já mais tarde. Hoje estava trabalhando um pouquinho. Então, a Bíblia fala que aquele que semeia, ele colhe. Então isso é uma certeza que nós temos. Tudo que nós plantarmos, nós vamos semear. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, hoje nós vamos falar o quê? Sobre promessas, né? Promessas da Bíblia que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Sobre o quê? Sobre testamento, né? O testamento é o documento comprovatório desse ato. Então, Jesus, ele deixou um testamento para nós. O Novo Testamento, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tem o Velho Testamento, as promessas de Deus para a vida dos profetas, para a nossa vida, que se cumpre em Jesus Cristo. Então, testamento é isso, é um documento comprovatório. Então, quando nós temos a ciência, né, das promessas de Deus, dos planos de Deus, nós podemos segurar firmes nas nossas mãos, e nós não vamos ficar decepcionados. Então, voltando, né, falando sobre o alicerce ao qual nós estamos trabalhando essa semana passada, 3 alicerces: o alicerce da oração, o alicerce da leitura da Bíblia, da palavra, e o alicerce do jejum. A semana que vem, se Deus der graça e nos permitir chegarmos aí. Então, sobre promessa, não sei se eu já comentei esses dias com vocês. A Bíblia não, tem uma história, fala assim que uma certa mulher, ela trabalhou para um fazendeiro, um homem muito rico, tinha muitas aquisições, era bem financeiramente estruturado e tinha muitas posses. E esse senhor, já de idade, ele não tinha familiares, não tinha ninguém, ele era um homem sozinho. E o que aconteceu? Esse homem, ele faleceu, ele deixou um testamento para essa mulher. Essa mulher foi passando os anos e já era de idade também. Ela, chegando ao final da vida, pessoas foram até a casa dela, né, ver como é que ela estava, e perguntam para a senhora: como a senhora vive uma vida dessa, miserável, na sujeira, né, na escassez, imagina uma vida, não tem nem como imaginar, acho que não tem como imaginar, mas começa a imaginar assim, uma vida, uma pessoa que não tem perspectiva de vida, não tem planejamento, não tem sonho, não tem nada. Aí ela falou assim: senhora, como a senhora vive uma vida dessa? Eu falei assim: eu sou sozinha, não tenho nada nessa vida, não tive herdeiro, não tive famílias, tal. E as pessoas falam assim: a senhora sabe que aquilo ali na parede? A senhora falou assim: foi um quadro que o meu patrão deixou para mim. Então eles falaram assim para ela: sabe aquilo ali, senhora? É um chamado testamento. O seu patrão era um homem de aquisição, era um homem muito rico, poderoso. Ele deixou tudo para a senhora. E a senhora não desfrutou de nada. Por quê? Aí as pessoas começam a dar risada, começam a pensar: como pode ser tão ignorante assim, né? Para não falar, uma pessoa tão burra desse jeito. E muitas vezes nós somos assim, porque nós temos um testamento nas nossas mãos, que é chamado Sagradas Escrituras. E nós não desfrutamos das promessas de Deus porque nós não conhecemos. Isaías capítulo 1, versículo 19 fala assim: se vocês quiserem e obedecer, vocês comerão melhor os frutos dessa terra. Se você quiser e obedecer, então você vai comer o melhor dessa terra. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 28: as bênçãos é para os obedientes e a maldição é para os desobedientes. Então, quando eu tenho o conhecimento das Sagradas Escrituras, quando eu busco, né, a Palavra de Deus, que a Palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e é luz que clareia os meus caminhos. Então, agora eu tenho certeza e convicção, né, da Palavra de Deus. Como eu falei esses dias, sobre o quê? Sobre felicidade. Bem-aventurado é o homem que guarda a lei do Senhor, que guarda a palavra de Deus, que anda segundo a palavra de Deus, que o prazer dele está na palavra de Deus, medita de dia e de noite. Então, essa pessoa vai ser bem feliz, essa pessoa vai ser uma pessoa próspera, essa pessoa vai ser uma pessoa diligente, né? Eu estava falando sobre, estava trabalhando, e o Salomão, ele fala assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Então, o que eu aprendo com isso? Através do meu esforço, através da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu só preciso fazer a minha parte, semear e esperar a colheita, é lançar a semente, arar a terra e esperar a colheita, que ela vai vir, ela vem, certamente ela vem, e sem demora ela vem. Guarde isso no seu coração. Então, eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida, sobre a sua família, né? A mesma promessa que Deus fez para Josué, em Josué capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9. Deus fala assim, ó, seja forte e seja corajoso, esforce-te para fazer tudo conforme está escrito no livro dessa lei, e nessa lei você medita dia e de noite. Então, seja forte, seja corajoso, sabe? Faça tudo o que está escrito, como meu servo Moisés lhe deixou, eu serei com você, e tudo que você fizer vai prosperar, eu vou estar com você. Então, Deus, desde o princípio, desde o início, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, Deus dá os 10 mandamentos, fala assim, se vocês obedecerem isso aqui, tudo que vocês fizerem vão prosperar. Mas os homens, as mulheres, muitas vezes, eles queriam tomar atalhos, decisões, ao qual afastavam eles de Deus e acabava trazendo para eles maldição, destruição. Então, não é à toa que Jesus, ele termina o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele termina o Sermão do Monte aqui, ó, no versículo 24, 25 e 26, fazendo essa comparação, que o homem prudente, ele ouve a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus. Ele é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha, pois veio os ventos, veio a água, bateram os rios contra essa casa, e não derrubou, porque ela tinha alicerce na rocha. Agora o homem prudente, ele ouve a palavra, ele não pratica a palavra. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, que veio os ventos, veio a água, bateram contra aquela casa com ímpeto e derrubou, porque não tinha fundamento, não tinha alicerce. Então, a palavra de Deus é o nosso alicerce. A oração é o nosso alicerce. O jejum é o nosso alicerce. Sabe, João, na ilha de Patmos, ele fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desse livro, aqueles que leem e aqueles que guardam, porque logo vai se cumprir tudo que está escrito. Olha só. Então muitas pessoas estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com angústia, sabe? Pessoas vazias, pessoas conturbadas porque não conhecem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 5, 6 ali, ele fala assim, ó, não andei ociosos com as coisas deste mundo, antes apresentai a Deus em oração, em súplica, em ação de graças. Então olha só o que a Bíblia está falando, nós devemos orar, nós devemos ler, nós devemos jejuar. Esses são os pilares da igreja primitiva, quando Jesus ali, ele deixa para os discípulos o que eles deviam falar. Jesus era um homem de oração. Olha, vamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus era um homem que orava, que subia ao monte, que jejuava, que conhecia a palavra, porque ele é a própria palavra. Então toda vez que ele abria os pergaminhos, ele falava assim, e hoje se cumpriu isso. Então Jesus direcionava, ministrava, pregava para as pessoas por parábolas. Para os mestres da lei, ele já ensinava a Torá, a lei de Moisés. Então que nesses dias você venha guardar a palavra no coração, no seu coração, e você vai ver que você vai ter novas ideias, novos planejamentos, novos pensamentos. Isso vai tirar sua ansiedade, isso vai tirar sua depressão, isso vai tirar os medos, porque a palavra, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela te salva, ela te limpa. João 15, versículo 3, que pela palavra vós estáis limpos. Então guarde isso no seu coração. Chegamos sexta-feira, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Eu já quero orar com você, profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Provérbios 18, 21, a Bíblia fala que a boca tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então que você possa desfrutar das promessas de Deus, o que está nas Sagradas Escrituras, sem dúvida, sem questionamento, mas apenas confiar, apenas crer na palavra de Deus, que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas, a sua palavra, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não faria? Não. Deus, ele cumpre. Deus, ele é verdadeiro. Deus, ele é fiel na minha vida e na sua vida. Se você crê nessa palavra, guarda no seu coração, compartilha com 7 pessoas, 8 pessoas, se inscreva no canal, e essa palavra pode mudar a vida de muitas pessoas. Pessoas nas drogas, pessoas depressivas,
pessoas enfermas, porque a palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os desejos e juntas e medulas do